Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma nova série aqui no canal, algumas coisas diferentes. A nova série vai ser assim, ó, aprofundando o signo tal. E como a gente sabe, né, o primeiro signo é o signo de Áries, então a gente já vai partir aqui falando, aprofundando, dando um papo mais amplo e ao mesmo tempo mais profundo, um pouco mais de tempo aqui para falar só do signo de Áries hoje. Então, roda a vinhetinha. Bom, galera, então já vamos começar aqui falando da qualidade aqui. Vou falar de 3 qualidades do signo de Áries e depois eu vou falar de 3 defeitos, hein? Então vamos começar pelas qualidades. A primeira qualidade que eu anotei aqui é o foco. Eu acho que o ariano tem uma grande capacidade de abstrair o que está em volta e continuar focado naquilo que ele quer fazer, sabe? E eu vejo isso até, às vezes é um pouco contraditório essa ideia, porque o Áries é o primeiro signo e muitas vezes é fogo de palha, né? Ele começa e não continua, porque muitas vezes ele percebe que não é por ali o caminho e ele não quer ficar. Ele tem uma análise muito rápida, assim, de se é para ele ou não aquilo ali, aquele momento, aquela pessoa e tudo mais, assim. Só que às vezes ele escolhe bater a cabeça, que nem o carneiro, né? Só que eu não estou colocando esse aspecto como negativo, eu estou colocando esse aspecto como positivo. A capacidade que o ariano tem de seguir em frente, de simplesmente avançar. E esse foco que ele tem faz com que ele consiga avançar. Porque ele não está vendo apenas o obstáculo. Ele está vendo uma etapa que está distante do objetivo dele. Aquela etapa faz com que ele consiga conquistar aquele objetivo. Ele não está olhando a etapa, ele está olhando o objetivo lá na frente. Então eu vejo muito isso do ariano. E digo mais, dentro desse foco, eu acho que ele tem as capacidades de um guerreiro, que é conseguir abstrair o que está em volta, não só assim nesse sentido mais teórico, mas assim, ó, além de abstrair o que está em volta e focar, ele tem as habilidades daquilo que ele focou. Então, por exemplo, ele está trabalhando, ele vai fazer o que tem que ser feito no trabalho. Ele vai focar no trabalho dele, ele vai ficar ali. A energia dele está muito ali. Eu acho que a energia do ariano, ela dificilmente está no passado. Sabe, o ariano está aqui agora ou no futuro. Mas dificilmente ele está no passado. Então a energia dele é muito focada e ele consegue conquistar coisas através dessa absorção e dessa força que ele tem através do foco. A segunda característica, a segunda qualidade, virtude que eu coloco para o ariano aí é a coragem. Também mais uma virtude de um guerreiro, se você for analisar, né? O ariano ele tem uma coisa assim, não é uma... Às vezes vai para um impulso, mas a gente vai falar depois dos defeitos. Mas, em geral, a coragem ariana ela tem um motivo, né? Eu tenho que apresentar esse trabalho lá na frente. Então, vamos lá na frente apresentar esse trabalho, sabe, para a turma toda. Eu tenho que fazer uma viagem. Eu tenho que fazer alguma coisa. O ariano vai e tem coragem, sabe? Às vezes ele nem tá tão preocupado em entender como que ele vai fazer depois que ele der o primeiro passo. Mas ele sabe que o primeiro passo é o primeiro. Então ele dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, depois ele descansa, depois ele faz alguma outra coisa, depois ele vai mais rápido, ele pede ajuda, não importa. Ele tem a coragem inicial, né? Que é uma questão muito da virtude do ariano, que ele tem essa coisa de dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a coragem, gente. Se você for analisar, se a gente for parar para pensar em tudo o que envolve qualquer ação do nosso dia a dia, acordar, sair de casa, se a gente não consegue mensurar tudo e pensar em tudo, planejar absolutamente todos os detalhes, isso é impossível. E o ariano meio que sabe disso. Ele vai. E ele vai lidando com as coisas assim que as coisas, à medida que as coisas vão aparecendo na vida dele, ele vai lidando com extrema coragem, com extrema bravura, eu diria. Existe aí algo um pouco moral também no ariano, que é assim, um orgulho de certa forma, assim, eu vou fazer por mim. Os outros não precisam fazer por mim, eu vou fazer por mim. Porque eu sou um guerreiro, eu vou atrás e busco as coisas na minha vida.
A terceira qualidade que eu tenho aqui para nós é a velocidade. Todo ariano que eu conheço tem essa coisa de você tá com ele no mesmo ambiente, você não tem como deixar de perceber o ariano. O ariano é ligado no 220, às vezes no 360, sei lá quanto, se é que tem voltagem maior que isso. O ariano é muito veloz, ele tem uma intensidade que não é só... A gente tem uma intensidade taurina, né? Depois, o próximo signo que a gente vai falar, no próximo vídeo, é o touro. A intensidade taurina, ela é mais calma. Não é que a intensidade tenha que ser veloz, certo? Mas a intensidade em Áries, ela é veloz. Ela é o primeiro signo do zodíaco. Eu sempre costumo dizer que a primeira marcha, ela é forte, ela arranca, né? Para tirar o carro está parado. Como é que o carro vai dar movimento? Existe muita força, existe muita intensidade. E existe muita velocidade nisso, né? Se a gente for com o carro bem devagarinho, provavelmente esse carro vai morrer, né? O ariano não é assim. O ariano ele vai com a força que ele tem. E essa velocidade está em tudo. É como se o ariano tivesse sempre queimando. Eu vejo dessa forma, sabe? Como se fosse um fogo que ele não é muito grande, assim, tipo uma fogueira. Mas ele é um fogo pequeno. Só que ele está sempre queimando, sabe? E quando ele apaga, pum, parece que acende outra vela e tem o fogo de novo. E aí apaga aquela, pum, tem um outro fogo. Sabe? Sempre um fogo, que ele está sempre ali, em constante movimento, em constante velocidade, sabe? O ariano, no meu ponto de vista, ele é muito ágil. Talvez aquilo que a gente tenha ouvido em algum momento falar no trabalho, ou algum chefe pode ter dito para você, você não é proativo. Já ouviu esse papo? Para o ariano não tem, porque o ariano é proativo. O ariano é muito proativo, sabe? Ele está sempre em constante atividade, em constante movimento. Ele é proativo, ele precisa de alguma coisa, ele sabe, ele pega, ele tem, ele alcança, ele está em movimento. O Áries tem essa característica e para mim é mais uma das virtudes que o ariano tem. 3 virtudes, né? Bom, gente, então assim, a gente já falou das 3 qualidades. Então a gente vai ter que falar agora dos 3 defeitos. Para o vídeo ficar bem equilibrado e a gente conseguir aprofundar, eu não posso ficar só na parte boa. A gente tem que se aprofundar um pouquinho e entender o porquê que esse ariano é assim e trazer 3 defeitos para a gente conseguir equilibrar essas 3 qualidades num polo negativo. E dizer também que quando vai para um polo negativo dá para subir de novo e ir para esse polo positivo. Se por um lado o ariano é muito focado, por outro ele não pondera. Ele não tem uma visão, geralmente, que consegue ver as coisas num horizonte um pouco maior e a um passo atrás. Se por um lado a gente tem um ariano muito focado, muito compenetrado aqui no que ele precisa fazer, na atividade que o cerca, na atividade que ele tem como objetivo concretizar, eu preciso entregar esse relatório, eu preciso fazer esse objetivo, eu preciso construir essa parede, sei lá. Ele tem um foco. Aquela é a missão dele, só que ele não consegue olhar em volta. Ele não consegue, é uma dificuldade para ele. Não que ele não consegue, não é o natural dele. Afastar e olhar em volta. Parar de olhar o que ele está fazendo e olhar o que o outro está fazendo, que é Libra. Então, para mim, esse é o primeiro defeito do ariano. Ele não pondera, ele não para, ele não racionaliza, ele não dá um passo para trás e pensa, poxa, essa parede aqui, se eu bater a cabeça, eu vou quebrar a minha cabeça. Talvez ele esteja tão focado no objetivo dele, no ímpeto, na gana que ele tem de fazer as coisas, que ele não pondera. Ele tem que dar um passo para trás e ponderar. Então, se a gente tem num viés positivo o foco, a gente tem num viés negativo a falta de ponderação, de medida, de dosagem, de dar um passo para trás e dar uma freada nas coisas. Se a gente tem, por um lado, a coragem, a gente tem, por outro lado, a imprudência. E a gente vai aí por um lado de não se precaver, de não se prevenir, de não se cuidar, porque com a coragem, que é aquela coisa, eu banco, e o ariano tem muito essa força, um pouco arrogante às vezes, mas orgulhosa também, mas muito verdadeira. Ele tem bala na agulha, né? O ariano tem da onde tirar, ele tem essa força. Então, às vezes essa coragem vai para uma imprudência, que é aquela coisa assim, pô, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu acabei indo muito, eu acabei me passando aqui, eu fiz uma coisa errada. E é por aí. A energia ariana, ela vai por aí.
se ela tem de um lado a coragem e do outro lado a imprudência, né? A gente sempre vai perceber no ariano momentos em que ele foi demais. O ariano é 8 ou 80. E digo mais, ele não é 8 muitas vezes. Na maior parte das vezes ele é 80, ele não é 8. Ele não é pouco, ele é muito. Então, essa imprudência faz parte dessa intensidade. O ariano mais evoluído, ele tem que perceber o momento que ele tem que ficar sozinho, o momento que ele tem que dar uma descansada, dar um passo para trás, que seria cuidar dessa imprudência, né? E trazer essa imprudência para a coragem de volta. Então, aí, a imprudência, o segundo defeito, por assim dizer, do signo de Áries. A gente tem de um lado de uma esfera a velocidade, no outro lado a gente tem a impulsividade, né? Velocidade e proatividade são características maravilhosas quando a gente está sabendo o que a gente está fazendo, certo? Se a gente pensou, se a gente planejou, se a gente tem que fazer algo e executar com velocidade, maravilhoso. Mas às vezes a gente não tem que fazer naquela velocidade, naquela coisa, eu vou levantar e vou. Não. Às vezes a gente tem que ir cuidar com a nossa impulsividade. E a impulsividade é uma energia que o ariano tem. O ariano tem uma energia de fazer as coisas e às vezes pensar depois num impulso. Não é que ele não tem o raciocínio, é muito rápido, ele não consegue desmembrar. Vem tudo muito rápido, assim, pum, tem que ir lá, tem que fazer isso, né? Mas tem que cuidar um pouco, porque essa energia do signo de Áries, ela é um pouco interessante de a gente pensar. Num lado vai ter a velocidade e no outro lado vai ter a impulsividade. Então, mais uma vez, a dica para o ariano: parar, dar um passo atrás ou dar um passo. Aliás, não dar passo nenhum, ficar onde está. Olhar e depois eu vou. E aí, quando vai decidido, vai com uma energia assertiva, mas vai pensando também que pode ser que aquele caminho não esteja aberto. Às vezes você, ariano, ariana, estão com toda a energia perfeita em vocês. Só que aquele caminho, naquela esfera, não vai dar certo. Galera, o vídeo de hoje era isso, tá? É uma série nova aqui no canal, espero que vocês gostem bastante. Eu vou fazer dos 12 signos, muito provavelmente, né? Vou me puxar para fazer dos 12 e vou fazer três defeitos e 3 qualidades, né? Sempre nos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilha e se inscreve no canal, que isso é muito bom e fortalece muito. O comentário de vocês faz com que eu gere outros vídeos e gere engajamento aqui para o canal. Então o comentário de vocês também é essencial. Tá certo, galera? Valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!